vou puxar como exemplo para fechar na minha cabeça. O Gilberto estava contando para mim uma história, que eu queria repetir, de um caso de um filtro de ar de um veículo. Quer que eu conte? Eu vou pedir que tu conte e aí vai ter a avaliação se também aumentou. Eu mostrei para o Nelson que é uma mentoria, na prática. Um amigo meu chegou e disse: Gilberto, acho que quebrou o motor da minha Hilux. Digo, como assim quebrou? Eu ligo ela e ela acelera e morre, perde força. Eu digo primeiro que esse motor não quebrou, porque senão ele não vira, tá? Mas eu tenho a impressão que a tua caminhonete está com o filtro do óleo diesel parafinado, que é uma situação que existe no carro diesel. Ele pegou aquela caminhonete, anda e para, levou numa loja que vende filtro, o cara tirou a caminhonete e saiu funcionando. Aí eu disse para ele, tu visse o que é uma mentoria? Eu podia te cobrar essa mentoria o preço de uma plataforma. Porque se tu chama a plataforma vai te cobrar 200, 300 reais para levar no lugar para tirar o filtro. E eu resolvi isso para ti. Então vamos a outro exemplo como mentoria. Eu estou de noite na beira da praia e alguém está numa situação, um turista, um argentino, um uruguaio, está numa mesma situação que tu estás. Por quanto eu posso cobrar esse conhecimento? R$1.000 ele me paga. Então a mentoria não tem preço, ela escala de acordo com a necessidade e tudo que tu solucionar de dor de alguém é uma mentoria. É verdade. Eu vou repetir de novo uma coisa que eu já falei, que para mim é uma novidade essa questão da mentoria. Essa colocação do Gilberto contribuiu bastante para enxergar isso. Né? Na história da gente, eu tinha ouvido falar muito em consultor. Na história nossa de família, eu ouvia muito falar em consultor. Então, o consultor é aquele cara que trabalhava minucioso num caso específico. O mentor ele pode trabalhar tanto num caso específico quanto num caso num grupo grande. Ele pode trabalhar também em forma de palestra. É certo nisso? O Nelson, o consultor, normalmente, ele está dentro da empresa. Ele vai dentro do processo, ele vai melhorar processos. E a mentoria, o mentor precisa, ele vive uma situação e ele precisa uma solução. E tu pega a lanterna e indica para ele onde está a luz. Resolvido, aquilo ali está feita a mentoria. Aquela mentoria específica. Depois ele pode continuar em função do que ele vai ganhar na escala. Mas o momento é aquele, é o momento da dor, o que ele precisa. Está resolvido? Está feita a mentoria. Desculpa, pode falar. Eu já respondi algumas vezes sobre essa diferença de consultor e de mentor. É exatamente isso que... Só falar em outras palavras para ver se dá um entendimento diferente. O consultor, ele entra dentro, né, da empresa ou da situação para entender o que está acontecendo. E ele traz a solução. E ele coloca em prática. Então, ele tem mais trabalho. O consultor, ele tem muito mais trabalho, porque ele vai lá, avalia, e ele pega e implementa soluções, né? Então, ele acompanha. Então, ele se envolve diretamente. Já o mentor, não. O mentor, ele pode pegar essa mesma situação e ele pode pegar apenas uma pessoa, né, dessa empresa, ela fala para ele, né, o que está acontecendo e ele começa a despertar nela curiosidade fazer com que ela entenda que ela possa olhar para outras coisas. Já testaram isso, já fizeram isso. Então, ele é um orientador, é um guia para essa pessoa descobrir, né, aprofundar o entendimento da situação e ele mesmo resolver. Então, ele está só de fora, pode ser online, e ele fazer quase ter o mesmo resultado que um consultor. Então, são coisas diferentes. O mentor, ele usa todo o conhecimento dele, mas para o outro fazer.
Então, eu já participei assim, de um grupo e disse, ó, vocês são consultores, e que tal vocês se transformarem em mentores? Usar todo esse conhecimento e fazer uma mentoria de que vocês sabem. Então, eles podem trabalhar online, podem ganhar muito mais, né? E não precisam estar no local para resolver os problemas. É diferente. É um olhar e uma prática diferente. É isso, Nelson? A mentoria está mais barato para o mentorado, porque ele paga, o consultor tem deslocamento, tem hospedagem, tem horas de trabalho, tá? E o mentor, ele apresenta e faz. Para o mentor, aumenta o território. Tá? Sim. O Altair está em Guaíba e eu estou em Pelotas. Nós trabalhamos em cidades de porte médio. Né? E se eu for depender do território de Pelotas, por exemplo, eu tenho um público de 300 mil pessoas. Agora, se eu for trabalhar para o território brasileiro, e quem sabe até para fora, eu tenho 200 milhões de pessoas para oferecer meu trabalho de mentor. É mais aberto. E o mentor pode ser mentor de outros mentores também. Pode, o Altair está sendo. O Jonas é o nosso mentor de mentores, né? Bacana, bacana. Vamos vender o teu peixe? Eu acho que eu já